os brasileiros estão cada vez mais indignados com os escândalos de corrupção e a crise política que atingiu o país. Só que essa indignação que em outras épocas levou os brasileiros para a rua, canalizando as energias para o grito de basta, agora se traduz em desolação, apatia, conformismo, segundo o sociólogo Sérgio Abranches. O que se ouve nas ruas é que o Brasil não tem mais jeito e que a saída definitivamente é o aeroporto. Ao invés da explosão social que tem o poder de mudar a situação, o que se vê é a mais pura apatia política, a descrença, a falta de perspectiva e nenhuma atitude capaz de romper com as velhas estruturas partidárias que se revelaram nocivas para o país. Hoje a gente discute a apatia política que tomou conta de todos nós, ou pelo menos da maioria de nós. Não sai daí. Diante das velhas estruturas partidárias que tomaram conta do país e que se revelaram super nocivas para a sociedade, o que se esperava era uma explosão política e que o povo fosse para a rua. E ao contrário, o brasileiro está na mais pura apatia política, sem reação. E a nossa pergunta hoje é: por que essa apatia política? Descrédito, meninas? Porque eu acho que a gente não acredita mais no Brasil, nós não acreditamos nas pessoas. Eu digo assim, tu vai lá, te levanta-te, que adianta tu fazer uma coisa? Não vai dar em nada, a gente já sabe que não vai dar em nada. Nós vamos passar agora para nosso caso, nossa realidade. Nossa realidade, tu vai lá, tudo é errado no Brasil, tu entra com uma ação, tu já sabe que vai demorar 5 anos. Tá? E aí a pessoa vai ter que botar dinheiro, que é caro, e aí tu vai, daqui a pouco mais, hoje até os nossos, infelizmente, os nossos ministros são corruptos, então tu vai acreditar em quê? Basta ver o caso do nosso ministro lá, que ninguém tira e o cara faz o que quer, solta quem quer, os amigos e tal. É muito difícil acreditar no Brasil de um jeito assim, do jeito que tá. Acho impossível. E pra tu fazer alguma coisa diferente, pra tu sair dessa apatia, tu tem que ter uma motivação, né? E entender que tu tem condições de chegar em algum lugar. E na verdade é o que acontece. Mas aonde? A gente não vai pra rua, por quê? Porque tu, tá bom, tu vai tirar um, tu vai botar quem, entendeu? Vamos pra rua, tiramos a Dilma, aí tem o Temer, sabe? Sim. Tira o Temer, bota quem? Bota quem? Sendo que quem... E daí tem toda... O Brasil é todo problemático porque existe uma briga que as pessoas acham que é rico contra pobre, entende? Sim. Sendo que quem votou, não quero entrar nesse detalhe, mas quem votou na Dilma sabia que o Temer era o vice, entende? E agora parece que quem... agora que eles dizem que ele não foi eleito. Quem não é contra o PT ama o Temer, não. Tipo, eu não voto no PT, mas eu não gosto do Temer, tem que sair. Sim. Mas vai entrar quem? Entende? Eu acho que essa falta de opção é que está deixando o brasileiro nessa apatia, porque a gente, como disse a Bruna, a gente se mobiliza, vai pra rua, tira, exige mudança. Sim, mas e aí quem fica lá? A gente tem como confiar em mais alguém? E é um sistema muito complexo, muito grande. Não é uma pessoa, é muita corrupção. Exatamente. É muita corrupção. Não adianta pôr um presidente honesto. Ok, o cara pode ser honesto, mas o que está ao redor dele... E mesmo aqueles políticos que originalmente não são corruptos, para poder fazer parte do sistema e trabalhar naquela máquina, ele obrigatoriamente vai entrar nesse mesmo estilo de trabalho, e é assim que as coisas funcionam. É moeda de troca. Uma vez um cliente nosso, eu perguntei para ele não era político, mas ele trabalhava com a política. Eu disse, mas por que as pessoas... tu vai lá, roubou 5 milhões. Pô, 5 milhões resolve a tua vida, tá? Por que tu não para? Ele disse, não adianta, porque é um ciclo. Se tu entrou, tu não consegue mais sair. E assim, e quem não entra... Ou é queima de arquivo, ou continua fazendo sem nada. Quem não entra, não trabalha. Não trabalha, porque tu fica fora Então, assim, nós estamos... Eu acho que o brasileiro está desiludido. Eu, às vezes, vejo aquela série anos 70, como é que é? Os anos eram assim. Os anos eram assim. Não sou de assistir. Mas eu penso assim, como a gurizada da idade de vocês, assim, iam pra rua, como lutavam pelas diretas já, era aqueles caras, né? Eram super ativos e eles conseguiram fazer alguma coisa. Só que hoje... Mas
o impeachment do Collor, a gente via isso, porque o Collor foi também um movimento nacional, que todas as capitais e todas as cidades iam para a rua e exigiam que o Collor saísse. Então, quer dizer, foi um movimento, eu acho que foi o último que a gente viu. Eu acho que foi uma conquista também tirar a Dilma, entende? Acho que foi. Mas aí o que acontece? Desacredita mais, porque daí tem o Temer. Aí não é o Temer o problema, entende? É toda a máquina, na verdade. E a política vai um pouco mais do que isso, tipo, tá tudo errado. Os nossos policiais não são valorizados, sabe? É tudo errado. Então tudo vira corrupto, até tudo, sabe? Tudo é corrupto no Brasil. E a gente vê que a própria instituição, né? Eles ganham muito, quer dizer, muito. As verbas de representação, tu vai somando assim, um político ganha, sei lá, 150 mil. Eu não vi isso ontem. Um juiz ganhou 600 mil. Um juiz por mês ganhando. Um juiz de primeiro grau, somando verba disso, verba daquilo, verba terno, verba não sei o que, verba de representação, quase 600 mil reais. E aí o nosso policial é mal remunerado. Recebe parcelado. Recebe parcelado. 6 meses. Aí o que acontece? Ele não vai ter vontade de trabalhar, de dar vida, porque ele não vai conseguir se sustentar com esse, sei lá, aí o que acontece? Aí ele vai acabar. Aí ele entra no meio corrupto também. Porque entendeu? O cara oferece o que ele tira, às vezes, num ano. Claro, tudo tem exceção, né, gente? Então não é regra, mas assim, é um ciclo. Mas é que entende que o ambiente, na verdade, ele contamina, né? Então, por mais que tu entre assim, não, tu tem os teus princípios, é aquilo que a gente falou no início, tu acaba entrando no ritmo, porque ou tu dança conforme a música. As leis não funcionam pra todo mundo. As leis não são iguais. Infelizmente, não são. Quem tem dinheiro não fica preso. Infelizmente. Isso é verdade. Aliás, foi um dos casos mais revoltantes, foi o da mulher do governador do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, a Adriana. Largaram ela porque ela tinha 2 filhos. Porque ela tinha 2 filhos. E o resto das presas que dão a luz dentro do presídio. Tiram. Por coisas, né? Então a Adriana Anselmo foi solta porque ela tinha 2 filhos que precisavam da presença da mãe, filhos com 12, 13 anos. E este contingente imenso de mulheres que estão presas, às vezes, por crimes bem menores. Porque roubaram pra dar comida para um filho, entendeu? Porque não tem condições. Isso é revoltante, por isso que as pessoas não vão à rua, porque é muita coisa pra mudar. É muita coisa pra mudar. Tem que começar tudo de novo. E o Brasil tinha que começar tudo de novo, sabe? Sabe que esse dia eu vi um post muito interessante, botou assim, vende-se o Brasil com tudo dentro. Eu achei muito. Mas Singapura, nada dentro. é que o Brasil é um país muito grande, mas Singapura é um país pequeno, deve ter mais ou menos o tamanho de Porto Alegre. Singapura era um país horroroso. Com o novo governo, começou-se tudo diferente. É um país socialista, só que as coisas funcionam. Chiclete no chão, tu vai preso. E tu paga uma multa de $1.000, sabe? Então assim, lá funciona. Mas começou do zero, entendeu? Lógico. Tipo, houve uma guerrazinha interna, entende? O Brasil é muito grande pra mudar. É que o Brasil também tem... Tu falou uma coisa que eu sempre digo. O problema do Brasil é a impunidade. Porque se tu roubar ou se tu não roubar, que vai ser o próximo assunto... É igual. Lógico. É que eu digo, tu para na esquina. Eu tava vendo agora meu filho nos Estados Unidos. Ele dirigindo lá e ele dirigindo aqui é irreconhecível. Por quê? Porque lá ele é multado. Então lá ele toma um cuidado diferente, ele vai se portar como ele deve. Não pode beber na rua nos Estados Unidos. Ninguém bebe. um copo. Ninguém bebe. Porque tu vai preso? Tu vai preso. E pra entrar em qualquer pub, óbvio que eu não precisava mostrar carteira de identidade, né? Não, se tu me dissesse que tu precisava mostrar, eu Mas precisa? Mas a Juliana tem 31 anos e tinha que pediam pra mostrar ela. o passaporte dela. Mas Eu sei, é a impunidade, né? Então, É a impunidade que é o nosso problema, na verdade. Porque as pessoas vão ali, mesmo daí quem não é corrupto vai ali, faz uma vez, vê que não tem consequência grave. Pelo contrário, já é assim que funciona. Então vamos lá, né? Gente, olha cargos. só, deixa eu só te contar. O Thales, eles fazem churrasco, os brasileiros fazem churrasco nos parques lá. E aí, Thales, vocês fazem churrasco e ficam a tarde toda sem beber? Sim, tomando Coca-Cola e água. Agora tu imagina, eles passam a tarde nos parques fazendo churrasco. No Brasil, Deus o livre. Imagina, aqui eles já estavam tudo
Com uma sujeira no chão, bebendo. dirigindo depois. Lá, se tu passa um sinal vermelho, se tu não para na placa, pare. Tu é multado e preso. E sabe que um rapaz me contou agora em São Francisco, ele era brasileiro, que São Francisco tem muita rampa, né? E aí ele parou, que é pare, Pare, não é pare. Isso. Não é ele reduz. parou e o carro, ele tá acostumado, todos os carros lá são automáticos, e o carro deu uma deslizadinha. Na esquina tinha um fiscal, o cara veio e multou, $80. Ele disse, mas eu parei. Não, Tem que parar deslizou 3 pra frente. segundos. No Tem que pare. ficar parado de verdade. Deslizou o carro, $80 de multa. E aqui não funciona, sabe? Tu passa no sinal vermelho, tá, até tu recebe multa, assim, mas... Sim, mas é que também, assim, é uma multa também que, Isso. né, sei lá, 120 Não vai poucos mudar a tua pila, vida, não muda então a não tua tem vida. problema. Eu vou ali e pago depois e tá tudo certo. E pago depois. O que eu ia colocar antes era sobre a questão dos CCs, tá? Por exemplo, dentro dos gabinetes, em tudo que é lugar, né? Ai, funciona dessa forma. Então, eu vou lá e emprego a tua esposa, daí tu vai ali e emprega a minha. verdade. Daí do teu salário a gente passa tal parte pra essa pessoa aqui que não tudo tá na assim. folha, mas que faz isso pra gente. Esse aqui que vai fazer, os santinhos da campanha, e é assim que se faz. E a gente sabe de tudo isso, então por Ninguém faz nada. Não tem porquê, mas fazer o quê? Sabe? Fazer o quê? Existe uma campanha, não sei se vocês já viram no Facebook, Não Reeleja Ninguém. Algumas entidades, algumas pessoas estão começando uma campanha agora para que em 2018 não se reeleja ninguém. Olha, É fantástico isso. Na teoria é fantástico. O povo vai lá e vota nas mesmas Mas coisas. não é votar em quem daí? Não, vota naquela que te dá uma dentadura, te dá um par de chinelo, te porque dá um assim tênis. funciona, né? Na verdade, o voto é moeda de troca, então começa já tudo errado desde sempre. Porque entendeu? nós temos uma cultura maravilhosa, mas a gente tem um jeitinho brasileiro Que é a vergonha nacional, né? O jeitinho brasileiro e tá em todo mundo. Então, As assim, crianças como já tá nascem na com isso. política, tá na gente, tá não sei o quê, entende? Tem que começar, cada um tem que começar. Educação. Eu acho que esse é o grande segredo. Ai, gente, é triste porque daí dá vontade de terminar o programa dizendo vamos embora, né? Verdade. A saída pode ser o aeroporto. E no próximo bloco a gente pergunta: vale a pena ser honesto? Não sai daí. Minha vida é uma correria, sou modelo e um dos meus truques favoritos é usar faixas de mega hair, perucas e apliques. Tiro e coloco rapidinho, a Cabelo Mais faz parte da minha vida. Consigo fazer vários estilos, da executiva à jovem romântica. Eu uso os cabelos da Cabelo Mais, porque ter mais cabelo é tudo de bom. Avenida Icaraí 780, Porto Alegre. Fone 3257-7370. Marque o seu horário. Mensalão, lava-jato, máfia disso, daquilo, propina, dinheiro em mochila, 26 partidos envolvidos em corrupção e muitos políticos presos. São apenas exemplos amplamente noticiados na imprensa brasileira e estrangeira e que estão desenredando o universo de corrupção que assola o país. Afinal de contas, diante do consenso de que o Brasil é um país corrupto e de que o velho jeitinho brasileiro é que tem o poder de resolver problemas, ainda vale a pena ser honesto? É a pergunta de hoje. Ok, diante do consenso de que o Brasil é um país corrupto, vale a pena continuar sendo honesto? E a gente diz isso
porque o elogio à malandragem e os casos noticiados pela mídia de pessoas que são honestas chamam muito mais atenção. Deveria ser exceção. Deveria. Aliás, virou exceção. Deveria ser a regra, né, na verdade. Quem entrega uma carteira, se achou uma carteira, Vira notícia. Gente, isso aí tinha que ser o comum. Gente, quem roubou a carteira que deveria ser. O dinheiro não é teu, tem que devolver. Tem que devolver. Pessoa. Principalmente quando tu tem como devolver, na verdade, né? Que até isso já aconteceu, assim, tipo, comigo já aconteceu, de me roubarem a carteira e a pessoa que achou me ligou e disse que tinha achado meus documentos. Tinha dinheiro na carteira, óbvio que não devolveram. E eu fiquei feliz, extremamente feliz, porque devolveram meus documentos. Assim, azar, eu não imaginava ter dinheiro dentro da carteira. Mas os meus cartões de crédito estavam na carteira. E olha só, era pra ter tudo. Quem pegou, quem achou no primeiro momento, Tu quem ainda me falou, ligou. Que bonzinho, só roubou o dinheiro. Tipo. Na verdade não era pra A gente agradece ainda, a elogia. Exato. Muito obrigada, não vou precisar fazer Eu nada. acho que vale muito a pena ser honesto, porque o mundo, eu vi uma vez uma palestra e se tu procurar no Google, tipo, palavras do bem, elas são muito mais procuradas em números do que palavras do mal. Tipo, amor é muito mais procurado do que ódio. Então, assim, o mundo ainda é honesto. Existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Infelizmente, a gente vive num país e numa sociedade um pouco distorcida e problemática. Se tu for no Japão, por exemplo, uma vez o cara disse assim, a gente estava no metrô não, na estação de trem, e aí a gente queria tomar um café, e daí a gente falou, tá, vamos levar as malas pro café, e o cara, pode deixar aqui. Daí a gente falou, não, moço, mas vamos roubar? Não rouba. Aí ele, não, foi bem engraçado, porque o guia falou assim, por que vão roubar? São de vocês. Que coisa. Aí a gente, né, a gente foi pro café, a gente ficava com os olhão assim pra mala, e ninguém encostou, ninguém olhava pra mala, porque não era nossa, sabe? Não era deles, era nossa. Impressionante. Não, mas que engraçado isso. O cara se espantou. O cara se espantou. Pela tua reação. Porque, tipo, por quê? Que vão levar? Não são deles, são de vocês. Mas que Então, coisa assim, fantástica. Outra partida aqui no Moinhos, na Silhouettes aqui no Unidade Moinhos de Vento, um dia uma cliente chegou e colocou uma sombrinha. Gente, uma sombrinha. Uma sombrinha. Levar. Na porta. E ela colocou ali e disse assim, ai, guria, minha sombrinha é nova, será que tem problema? Eu falei, não, imagina que é só uma sombrinha. E vocês sabem, a entrada ela é recuada, né? Então a pessoa tem que entrar até aqui. A gente virou de costas, a recepcionista virou de costas pra me fazer uma pergunta. Quando a gente olhou de novo, eu disse, cadê a sombrinha? Tu entende isso, gente? Não, uma sombrinha. É bizarro. Na Casa Cor, no evento que teve no meu espaço, na Casa Cor, a gente ganhou, foi um coquetel oferecido pela IG, e a gente ganhou umas sacolas da IG. E aí, tá, deixaram no sofá, e alguém brincou com o Lelê, até falou assim, Lelê, cuida que vão roubar. Ele, capaz que vão roubar essas... A da Gil, a nossa produtora, levaram a sacola dela. E aí foi assim, ele deu, tipo, ele se distraiu, de repente foi a Rúbia, uma amiga minha, ele olhou pra Rúbia e falou assim, Rúbia, levaram as sacolas. E levaram roubaram mesmo. 4 sacolas. E é umas coisas Todo assim, mundo ganhava, sabe? Não precisava. E o que mais me espanta é que, primeiro, era uma sacola que todo mundo ganhava. Eu estive lá, todo mundo ganhava. Segundo, tinha publicidade dentro. Quer dizer, é pelo simples fato de tu auferir uma vantagem que... Ai, tu chegou em casa, olhou a revista, tá ok, pronto, não tem sentido. Por isso que eu ainda acho que vale a pena ser honesto, sabe? Porque antes a gente estava dizendo que o Brasil não tem solução, mas a gente pode fazer o meio que a gente circula melhor. Eu acho que nós temos que educar as nossas crianças, para começar, porque eu digo assim, ó, o nosso problema é educação. Nós fomos, o povo foi mal educado, o povo, tu já nasceu sabendo o famoso jeitinho brasileiro. Nós partimos do pressuposto aqui, sempre, que tu vai ser enganado. Eu agora estive fora. Tu reclama uma coisa nos Estados Unidos, a gente pediu uma bobagem num restaurante. Aí o prato da Juliana veio errado. Aí ela disse, meu prato veio errado, faltou não sei o que. Aí o Thales disse pra ela, vai lá e reclama. Ela disse, tu acha que depois que eu comi eles vão... Na mesma, ainda deram um brinde, pediram desculpa, ela pediu desculpas e ainda deram, não, então a gente vai te dar uma sobremesa, porque foi erro da menina. Se é aqui, as pessoas se chutam no restaurante. Exatamente, nem te olham, né, pra pedir desculpa jamais. Tu dissesse que eu uma vez estava em Amsterdã e deixei no banco do trem a minha bolsa com todos os cartões de crédito, todos os euros e todos os passaportes.
Esqueci. Estava muito frio, eu tirei, larguei, pegamos o trem e fomos pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu me dei conta. Aí bate um desespero, mas tu imagina o seguinte, tu Sim, sem cartão de crédito, sem sem dinheiro, nada. sem nada, Passaporte. pegamos um táxi, a Juliana e eu, e voltamos. A bolsa estava no mesmo lugar. E um rapaz sentado do lado falou pra Juliana assim, eu vi, eu ia esperar um pouquinho, se ninguém viesse buscar, eu ia entregar ali na administração. Mas isso é cultural, gente. Isso é muito cultural. Só que ainda, por isso que eu bato na tecla, vale a pena sim ser honesto, porque é da gente. Eu me sinto bem sendo honesta. O que eu ia dizer é isso. Eu acho que vale a pena ser honesto, porque não é nem só uma questão tua com os outros, mas é uma questão tua contigo. De tu deitar a cabeça no travesseiro. Exatamente, aquela paz de espírito de tu deitar assim, tu dizer... Tá bom, pode estar desabando o mundo lá fora, posso estar convivendo com pessoas que são extremamente corruptas, mas eu deito minha cabeça no travesseiro em paz todos os dias, porque eu fiz a coisa certa. A coisa certa. E daí as coisas vão começando assim, né? Sabe aquela coisa, não é porque teus amigos estão se drogando que tu vai se drogar também. Exato. Não é todo mundo. Tu não é todo mundo, não é porque todo mundo tá sendo desonesto ao teu redor que tu precisa ser também. Porque eu acho que quando tu é desonesto, tu machuca alguém. Sempre, sabe? No momento que tu é desonesto, alguém tu tá... Tá agindo errado com alguém, na verdade. Então, eu não consigo nem, por exemplo, colocar o meu carro em vaga de idoso ou em vaga de deficiente, sair com a perna mancando. Tem gente que diz, eu vou sair. Fazem. E eu digo, pra quê? Tem gente que... mas tem um realmente monte. Precisa. Ok, mas talvez de repente chegue um monte de pessoas que realmente precisem, sabe? Que falou uma coisa muito certa agora, que o brasileiro tem assim, mas todo mundo faz. Tá, passa no sinal fechado, para no sinal fechado, mas todo mundo passa. O exemplo que a gente dá pras crianças, né? Tu não é todo mundo. Todo mundo vai, mas tu não é todo mundo. A frase da mãe. A frase de mãe. É verdade. Os meus pais me ensinaram a respeitar as pessoas e eu vou ensinar os meus filhos a respeitar as pessoas. E, tipo assim, honestidade é tudo. É caráter, é valor. Eu aprecio muito pessoas honestas. E eu acho que a honestidade está diretamente relacionada à justiça, entendeu? Ao centro de justiça, de tu agir correto, né? De tu ser correto com o outro, tu é justo. Entendeu? Isso que a Thaís disse, eu acho super importante, porque quando tu é honesto, tu está sendo justo. Exato. Né? Justo no sentido de justificar aquele teu comportamento. Exato. Então, isso é importante. Passar para as crianças, graças a Deus, eu dei sorte que as minhas filhas absorveram bem esses conceitos, mas o que a gente vê, assim, às vezes as pessoas fazem as coisas certas e viram chacota. Porque estão fazendo certo. Então, às vezes, tu ainda tem que conviver com... eu devolvi... a Manu achou um celular no banheiro e devolveu. Como tu devolveu? Tu devolveu um iPhone? Sim, mas não era meu. Não era meu, imagina o desespero da pessoa. A pessoa que né? Então, e depois não vai dizer que tu não sabe de quem é, que ainda mais celular. Porque tu tem qualquer número ali. Liga pra qualquer tu liga pra a não ser que pessoa. esteja travado. Como é que eu vou descobrir? Não, nós demos uma carona para uma menina esses tempos e ela entrou no banco de trás e saiu e esqueceu o celular. E a gente não conhecia essa menina, ela estava ali na escola e eu dei a carona para ela, ficou no banco de trás. Ela ligou, ela estava tão desesperada porque ela esqueceu o iPhone no banco de trás. Bom, ela ligou, a primeira coisa que a gente fez, justamente, ela vai ligar, nós ficamos esperando. Quando ela ligou, a gente atendeu. Falamos, olha, não te preocupa, a gente já vai te devolver e tal. Ela não acreditou. Ela não acreditou que a gente estava voltando. Ela já estava esperando. Ela estava esperando, perdi. Quando a gente entregou para ela, ela fez... tu fica muito assim, obrigada, assim, como se fosse como se eu tivesse feito uma coisa absurda. De outro mundo, na verdade, era para ser a reação esperada de qualquer pessoa de qualquer pessoa, sabe? Por isso que eu digo, o certo é exceção. O certo é exceção. O certo hoje é exceção. Mas eu sou libriana, sou justa, vou continuar fazendo eu também. Eu oriento meus filhos sempre assim. Nada como dormir bem, gente. Verdade. Nada como estar bem consigo mesma, né? E isso começa lá na escola, quando ele traz a borracha
eu colega. Só um pouquinho. É verdade. Não é tua borracha, de quem é? Ah, não sei de quem é, eu achei, então tu devolve pra professora. Mas eu sempre roubei caneta sem querer. Sério, do nada aparecia canetas que não eram minhas. Olha o final da frase. Eu pego. Sem querer. Não, óbvio, tipo, eu ficava com a caneta porque eu nunca levava material, né? Daí eu dizia, alguém me empresta uma caneta. Aí a pessoa emprestava, tu levava. e eu colocava nas minhas coisas, Bruna, fica tranquila, porque tem uma pesquisa mundialmente conhecida que caneta e guarda-chuva são os itens mais furtados do mundo. Mas é que caneta, às vezes tu pega e põe na bolsa. Eu não sei o que acontece. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo uma vez. Eu tava experimentando os óculos numa loja. Tirei o óculos, botei o meu na cabeça e experimentei. E fiquei ali, papapá. Fui embora. De óculos, né? Chegamos na metade do caminho, o Thales pra mim assim, mãe, tu comprou o óculos? Eu disse, claro que não. Como tu não comprou, mãe? Tá usando ele. Eu olhei, eu tava com na cabeça. Com o teu na cabeça. Voltou correndo. Voltei correndo lá, pedi 1000 desculpas, paguei o óculos. Que vergonha, brasileiro sai do Brasil para pagar mico. Bom, de qualquer forma, faça a sua reflexão. Vale a pena continuar sendo honesto? Estimule os seus filhos a ser honestos, porque assim a gente vai mudar pelo menos o nosso mundinho, não é verdade, Bruno? Bem pertinho da gente. E no próximo programa a gente traz um outro assunto bem maluco pra gente se divertir junto. Semana que vem a gente volta. Tchau!